a importância da maratona para a gente, para uma série de coisas que a Cris apresentou aqui para a gente. A maratona em Uberlândia começou mais ou menos em 98, né? Então tem 15 anos, né? Foi na terceira, agora a gente está na 18ª. Né? Em 98, o Christian, a maioria aqui conhece o Christian, ele tá lá na sala dos juízes agora, tá? A Maia. Então, o Christian, ele era o coach, né? E eu era um dos 3 alunos, um dos 3 maratonistas. Né? E aí, na época não tinha 2 fases, só tinha uma fase. E aí eu fui, né, com o Christian, ele era o coach, e a gente foi lá para São Paulo, onde teve a maratona lá. Aí, a plateia estava presente lá, não estava? Na época, eu lembro dos meninos. Eu lembro que a competição foi no dia, a revelação do resultado foi no dia seguinte, na hora do almoço, numa churrascaria. E aí a gente ficou lá, integrou, e foi fantástico. Assim, e o que era? A gente percebeu lá, assim, a diferença dos times estava muito grande em relação a gente. A gente estava anos-luz atrás, e por uma série de questões. Né? Isso foi em 1998. Né? Aí, depois eu graduei, né, e naquela época eu já trabalhava no Grupo Algar, tá? Porque eu tinha feito eletrônica lá em Santa Rita do Sapucaí, né, no curso técnico, né, 15, 16, 17 anos. E aí o que aconteceu? Depois, com o tempo, depois que eu fiz o mestrado, eu fui trabalhar na Unitri como professor. E isso foi em 2005, eu estou lá há 8 anos como professor de ciência da computação, de programação. Então, em 2005, aí, quando eu entrei para o Unitri, o Christian falou: não, João, que legal que você chegou para me ajudar, porque agora está tendo a primeira fase. O ano passado, em 2004, foi uma loucura para me preparar o ambiente. Ainda bem que você conhece de Linux, conhece de rede, conhece disso, daquilo, então você me ajuda aqui com o ambiente. Então, o ambiente está com você e eu ajudo a organizar. Aí o Christian era o diretor de sede, ficava em contato, via as questões lá, e eu subi o ambiente, tudo. Então, nós dois a gente virava a madrugada, e vocês conhecem a minha dinâmica, né, de diretor de sede, né? Porque durante a semana tem aula, então não pode mexer nos laboratórios. Aí na sexta, à noite, libera um laboratório, olha lá, tem aula à noite, e aí a gente entra para lá e começa a instalar a máquina. Aí sai lá 2, 3 da madrugada, 6 horas da manhã a gente está lá, porque na época era a hora que chegavam as provas, no sábado de manhã. Então a gente já recebia as provas e imprimia, era aquela loucura. Então isso foi, né, 2005, 2006, 2007, a seletiva. E aí tinha um problema seríssimo. Era muito difícil a gente envolver os alunos para participar, a gente treinar. Então o que acontecia? Era de última hora, formavam-se as equipes, uma série dos problemas que ontem a gente viu no workshop, né, que a professora Liliane falou, os demais. E aí a gente juntava as equipes e às vezes tinha 2 equipes, 3 equipes, e a gente sempre entrava para a super sede. Né? E aí a gente ia disputar pela super sede, porque tinha só uma escola participando, às vezes tinha 2. Quando tinha 2, a gente nunca classificava, né? Veio o pessoal de Patos de Minas ou de outro lugar. E aí a gente, era assim, era o que o Carlos fala, né? A cachaça que a gente vai gostando, né? E aí a gente ia fazer isso. Então a gente corria, nós dois ia lá, virava a madrugada, acordava cedo e corria. E aí o que aconteceu? Em 2007, a gente tinha um projeto muito desafiador na Algar Telecom. E aí esse projeto era o projeto para a gente criar tecnologia que não tinha no Brasil. E aí eu falei, esse projeto é possível, eu defendi o projeto, e eles falaram, mas por que você sabe? Não, eu sei que está fazendo. Eu preciso de uma pessoa desse e daquele. Um deles, na época, é o Humberto, né? Ele já tinha mestrado na época, ele é hoje melancia. Ele é melancia, está lá no meu cara aqui. Falei, ó, se o Humberto estiver aqui, tiver o Rafael e eu, a gente faz isso. O que mais você precisa? Eu falei, eu preciso de 10 bolsistas. 10 bolsistas de estudo. 10 bolsistas? Então tá. Então vocês vão conseguir fazer esse projetão? Vamos. Eu tinha certeza que o projeto era possível, porque no mestrado meu, na Federal de Uberlândia, eu tinha conhecido algumas tecnologias que ia permitir a gente criar outras, que era o que a gente precisava. A gente foi fazer o projeto, e aí fomos selecionar os 10 bolsistas. Só que aí, como selecionar? Eu comecei a ir nas universidades e procurar os melhores alunos nas disciplinas de lógica, de algoritmo. E aí eu apresentei o projeto na Algar e falei, olha, vamos fazer uma maratona de programação, porque ele é perfeito. Ok,
Então a gente associou isso, fez a maratona e a gente teve os primeiros bolsistas, né? Aí a gente fez o projeto, os associados, os alunos que veio das maratonas não trabalhavam, eles não tinham acesso nem para ler o que a gente estava fazendo. Eles só podiam estudar. E eles ficavam estudando, e estudavam, né, o tempo todo. Só que, com o tempo, chegava uma fase da formação que a gente ia ensinar eles outros níveis de tecnologia, né? Então, aí o programa começou a nascer meio desestruturado, hoje ele é bastante estruturado, né? Mas na época foi meio por sorte que a gente foi acertando, né? Agora, eu só vou fazer um parênteses aqui, porque não foi fácil fazer a primeira maratona aqui na região, não, né? Por quê? Tinha um problema que a gente ia fazer na Unitri. Aí a UFO achou que a gente, como empresa, a gente queria ir lá para tirar os alunos, que os alunos bons que iam fazer iniciação científica. Então, por exemplo, a Federal de Uberlândia, hoje a história é totalmente diferente, a parceria é muito forte, mas na época, por exemplo, a gente não podia nem divulgar, não podia ir no PET, não podia ir na sala de aula, não podia pregar cartaz, que ia fazer uma maratona de programação. Por quê? Porque a presença de uma empresa é uma ameaça. E aí a gente ia pegar os melhores alunos, eles iam perder a iniciação científica, era esse o dilema. A gente foi nas particulares, né, e nas particulares elas também não queriam ir lá na Unitri. Por quê? Era outra universidade particular, então ia levar os alunos para lá, ia roubar, e aí não ia dar certo, tudo. A gente não conseguia divulgar. Mas aí nós não desistimos, né? Desistir jamais. Eu fui na empresa de recrutamento e seleção aqui da região e pedi e falei, olha, eu estou com esse problema, vocês conseguem me ajudar? Aí a moça, a Meire, né, isso em 2007, né, 6 anos atrás. A Meire hoje ela está lá também, ela tá lá na competição, né, ela é psicóloga, e aí ela está lá ajudando também. Aí ela falou, na época ela era de outra empresa, ela falou, eu tenho aqui um mail de profissionais, alunos da região, da área de programação, tudo, 2.500 e-mails, dá? Não, vai dar. Peguei o e-mail marketing e a gente mandou para todo mundo, e aí todo mundo aí inscreveu, aí aconteceu primeiro. E aí os primeiros, o que aconteceu? A gente deu bolsas de estudo, eles ficavam só estudando, eles podiam estudar para maratona, podiam estudar para o que quiser. Para ter uma ideia, hoje os nossos bolsistas, eles podem estudar o que eles quiserem, mas com a gente tem que ter um compromisso. Em 6 meses, ele precisa se certificar em programador Java, né, ao CJP, Linux 101, Linux 102 e ITV3. Né, e a gente paga essas certificações. Então ele pode dedicar o tempo dele integral para estudar para maratona de programação, para fazer iniciação científica, o que ele quiser. Mas ele precisa tirar essas certificações, né? E aí depois tem outro estágio de formação. Aí ele vai estudar outras tecnologias, dependendo do interesse dele, ele pode estudar banco de dados, ele pode estudar redes de computadores, ele pode estudar protocolos. Então a gente tem vários programas depois específicos. E aí isso começou a acontecer, né? E aí quando isso aconteceu, a universidade, por exemplo, a UFO chegou até a gente e falou, nossa, mas está fantástico, os alunos estão ficando cada vez melhores, estão dedicando aos estudos, e estão fazendo isso, nós vamos expandir o programa, a gente quer mudar o nosso plano pedagógico para inserir uma disciplina de resolução de problemas computacionais, e aí para ajudar também. Aí isso a UFO entrou e começou a ajudar, e as coisas começaram a expandir. As outras universidades particulares viram que o movimento era totalmente diferente, viram que aquilo ajudava muito na formação dos alunos, e aí o quê? Virou um ecossistema de colaboração. E aí começou a acontecer uma série de coisas boas para o sistema de ensino como um todo, né? E aí tinha um outro problema, né? Dentro da HA Telecom a gente conseguia até um certo apoio, mas a gente queria expandir. Mas para a gente expandir, aí a gente precisava agora dar uma contrapartida para a empresa, né? Por quê? A gente tinha 10 bolsas. E para aumentar? Não, se a gente conseguir algum resultado disso, a gente consegue aumentar. E era essa a ideia. Aí a gente conseguiu começar com os maratonistas aposentados, os que não podiam mais participar, né, os alunos graduados, implementar uma série de projetos de tecnologia de ponta, que não existe no Brasil, que o Brasil usa tecnologia de outros países. Então, por exemplo, mercado nacional, 100% das centrais telefônicas são importadas. Short message que a gente usa, quase 100% é importado. Uma parte do nosso nós fizemos. Correio de voz, quando você liga para alguém, deixa um recado na caixa postal. Todos os operadores do Brasil importam. Nós construímos a nossa 100%. Então a gente começou a implementar uma série de tecnologias. Se a gente pega o planeta Terra, né, corta ele no hemisfério sul, não existe hoje nenhum centro de excelência que cria
Existem vários que são capazes de criar. Mas não existe nenhum que crie as tecnologias que a gente cria hoje. Porque elas são muito específicas no mercado de telecom. E aí, para ter um investimento para fazer, acaba que as empresas focam em outras áreas. Então, se a gente olhar o mundo inteiro, tem 5 centros de excelência que fazem hoje as tecnologias que a gente faz. Mas tem muitos lugares que têm conhecimento para fazer. Né? Por quê? Aqui, os maratonistas, cada um de vocês, com eles, vocês conseguem fazer. Por quê? Vocês têm um conhecimento, têm uma estrutura, têm os alunos, então isso é possível. E aí quando a gente quebrou essa barreira aqui dentro, aí a gente conseguiu começar a dar mais bolsas e mais bolsas para os alunos. Hoje a gente tem, né, eu tenho lá comigo 27 bolsistas, tá? 8 são do ensino médio, os demais são de graduação, mas eu tenho 35 bolsas aprovadas. Né? Isso o quê? Para oferecer para bons alunos, alunos que têm interesse. Só que antes dele também ser bom aluno, ter interesse, tem um outro critério, que é comportamental. Então, por exemplo, às vezes um aluno, a gente faz as competições nossas aqui com 120, 100, 110, 120 computadores, as individuais. Né? E os alunos, os melhores, aí que tiverem interesse de ganhar a bolsa, aí tem uma avaliação que é de perfil, que é comportamental, essa avaliação sempre vem em primeiro lugar. Então, às vezes ele ganha uma maratona, mas às vezes não ganha a bolsa por uma série de critérios, né, que são comportamentais. Então, se tem as bolsas, aí ficam dedicados ao estudo. Então, assim, em resumo, o que aconteceu aí de 2007 para cá? A gente conseguiu conectar um pouco dessa ajuda, né, que a gente dava das universidades, com o sistema e as bolsas, a gente conseguiu conectar com projetos de tecnologia de ponta. Quando a gente conseguiu fazer isso, a gente acabou fechando um ciclo de ajuda. Então a gente colabora e depois de algum tempo a gente começou a ter colaboração de volta. Então, assim, foi um pouco da história que aconteceu. E aí, em 2008 a gente tinha um projeto, né? Eu tinha apresentado, mas ele não tinha ido para frente, não tinha sido aprovado. Que era o quê? A gente ia juntar o ensino médio e o ensino fundamental. Depois que a maratona, né, estruturou um pouco mais, avançou, né, e aí a gente chegou em uma outra etapa, em 2010 mais ou menos, que foi quando, né, a Cris e a Ju entraram no circuito. Elas são da área de comunicação, da área de marketing, e aí a gente deve, né, tudo que é hoje às meninas. Né? Porque nós somos ruins de comunicar. A gente era bom para fazer tecnologia. Né? Fazer tecnologia, a gente, nossa, estava cada vez melhor. Mas para comunicar, a gente, nossa, elástico. E a gente fala assim, a interface homem-máquina nossa era muito boa, mas a homem-homem, péssima. Né? E aí elas fizeram a interface homem-homem para a gente. Apresentaram o projeto internamente, né, dentro da empresa, fora. E aí ganhou outra dimensão. E quando essa visibilidade aconteceu, a pessoa chegou, nossa, vocês precisam de quantas bolsas? Vocês querem 30 bolsas, 40, 50 bolsas? Calma, gente, a gente não consegue achar esse menino nessa quantidade rápida assim, não. Mas aí, é o que eu falei, hoje eu estou com mais bolsas, a gente tem mais bolsa aprovada do que, né? Assim, aí ficou fantástico. E aí a gente conseguiu conectar. Oi? Ah, tem possibilidades. Tem, só porque se a gente... Vamos, 5 minutos. É só falar o que tem possibilidade, porque se a gente conseguir conectar, fazer conexões com o social, por exemplo, a gente foi um grupo de inovação, nosso aqui, 25 líderes de inovação, fazer um tour mês passado. Né? Eu estava nele, a gente foi, por exemplo, lá no Instituto César. E o Sérgio Cavalcante recebeu a gente conversou, depois ele veio aqui, 3 semanas atrás. E aí ele falou bastante do CENIF, né? E aí conversou. E o que são as possibilidades? Se a gente conseguir conectar numa dessas cadeias, vamos fazer um projeto? Vamos. Então a gente, a universidade, vai ter um ganho X? Vamos. Tira Y desse ganho, é o que acontece hoje, e dessas maratonas. Então, há possibilidades. E N possibilidades. A gente, assim, é muito possível. É trabalhar junto, né? E aí, por exemplo, de repente a gente pode reforçar mais ainda o FPE. Acho que não está precisando desse reforço não, né, gente? Mas é possível. As questões burocráticas depois a gente resolve. Como que abre um CNPJ lá para distribuir a bolsa? Mas tem vários canais. Eu vou dar um exemplo de canal. Nessa sala aqui, né, há um tempo atrás, 1 ano e meio mais ou menos, por exemplo, a gente assinou um acordo com a FAPEMIG. Primeiro é para beneficiar o Estado de Minas Gerais. Mas em segundo momento pode beneficiar outros estados. Que é o quê? A gente assinou um acordo, foi o CEO do Grupo Algar,
o Luiz Alexandre, junto com o presidente da FAPEMIG, assinaram aqui um acordo de colaboração para, né, desenvolvimento em conjunto de projetos. E eu conversei com a FAPEMIG, olha, a gente tem maratona. Ele falou, esse projeto aqui é fantástico, entra de primeira, para a gente dar bolsas de estudo. Lá é mais ou menos assim, para cada R$1 que a gente colocar, a FAPEMIG coloca 1. Então, se hoje eu tenho 27 bolsistas, nós por 35 bolsas aprovadas, se a gente aprovar um projeto em conjunto lá, a gente pode dobrar essas bolsas. Né? A gente assinou com eles um acordo de 15 milhões de reais. 7 milhões e meio nosso, 7 milhões e meio da FAPEMIG. Só que é obrigatório o quê? Que a universidade esteja forte, presente e que toque. Então, por exemplo, a gente pode sentar em conjunto. Inicialmente é mais fácil para o estado de Minas Gerais, mas há outras possibilidades. E a gente escrever os projetos em conjunto, submeter, né, e avançar. É importante que o que a gente for fazer seja de interesse mútuo da universidade e nosso. E a gente consiga conectar isso no projeto de futuro. Então, de repente, a gente fala, olha, nós vamos fazer isso hoje, dar as bolsas, e isso, no futuro a gente pode fazer isso. Né? Porque a FAPEMIG também existe uma questão que ajuda a desenvolver o estado de Minas Gerais, mas há outras possibilidades. Por exemplo, a gente está começando a aproximar, querendo aproximar, por exemplo, da FAPESP. Com a ajuda de vocês, talvez a gente pode aproximar de outros estados, ter projetos em conjunto. Às vezes a gente tem um projeto, eu tenho interesse nesse projeto. Às vezes você fala, não, nesse eu não tenho não, mas eu tenho esse, esse e esse. Aí a gente fala, eu tenho nesse. Então, imagina, não precisa dar files match exact, né? Mas às vezes se bater um caso de teste ou dois, está ali uma oportunidade nossa em conjunto. Concorre? É diferente, né? Às vezes tem 20 casos de teste, se bater um ou dois, pode ser uma pista de algo interessante, né? Então, pessoal, o que eu queria ser só em resumo, assim, fechar aqui, que a maratona tem ajudado a gente imensamente no programa de inovação nosso, tá? No desenvolvimento nosso como um todo, como empresa. E a gente acredita que a gente tem uma obrigação de ajudar também, em contrapartida, porque no começo a gente ajudou, e a gente foi ajudado muito. A gente acredita que é importante, esse ciclo, isso acontecer. E se a gente conseguir fazer isso com mais empresas, com mais instituições, a gente expande essa rede para o Brasil inteiro. Né? A gente, graças à maratona, a gente está conseguindo agora descer para a UBI, no Maratona de Aprendizagem. Né? O Maratona, né? Esse projeto aqui, a gente está indo nas escolas de ensino público, ensino fundamental, ensino médio, para tentar ajudar eles com o conhecimento de programação. A gente tem muito ainda que avançar, mas o aprendizado nosso com esse projeto está sendo assim, fantástico. A gente está conseguindo vivenciar uma série de problemas que as escolas públicas têm, que estão acontecendo. Para ter uma ideia, toda quarta-feira, 7 horas da manhã, eu vou para uma escola pública, famílias carentes, ensino fundamental primeiro ciclo. Eu vou lá no 5º ano. Vou lá para ensinar C++, usando o URI. Agradeço bastante o pessoal, né, do URI, Online Jute. É a ferramenta que a gente usa para treinar os meninos, porque depois eles podem conseguir continuar e usar. Né? E as experiências estão sendo assim fantásticas, tanto no aprendizado deles, quanto das dificuldades que eles vivenciam lá, de não ter professor, os professores não sabem nem os acessos dos computadores, né? Então tem acontecido coisas interessantes e a gente tem a ideia, o objetivo de ampliar. Tá? Queria agradecer a presença de todos. Não, deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci. Gente, todo projeto de comunicação, ele só é bem sucedido, como no caso desse projeto aqui, quando a gente tem a base antes, né? Porque não dá para a gente comunicar uma coisa que não existe de fato. Não é só porque tem um trabalho brilhante que começou muito tempo antes que é um sucesso. A gente deixou aí para vocês uma lembrancinha, eu esqueci de falar. Como eu disse para vocês, nós fomos fundados, né, por uma família, essa família que ela é a proprietária até hoje do Grupo Algar, né, eles que estão na gestão. Então, o senhor Alexandre já faleceu, a gente já está na 3ª geração, o Luiz Alexandre Garcia, que é o atual CEO, é neto do senhor Alexandrino, e o doutor Luiz, como é a forma carinhosa que a gente chama, o pai do Luiz Alexandre, nosso CEO, e filho do senhor Alexandrino, ele é uma pessoa muito marcante na história das telecomunicações do Brasil. Eu sei que alguns aqui o conhecem, inclusive ele esteve na maratona no ano passado, ele adora essa iniciativa. Esse ano é porque ele passou por uma cirurgia e ele está se convalescendo, ele não teve como. Então, para vocês conhecerem um pouquinho da história dele, que é uma figura muito pitoresca e é um retrato um pouco da nossa forma de gestão. Então, uma lembrancinha para vocês conhecerem um pouco mais da Algar, tá? Não esqueci de falar. E
nós temos aqui o nosso museu, né, que conta um pouco da história de como as iniciativas da Algarve Telecomunicações ajudaram a fomentar a região. A gente vai dar uma passada ali, são 5 minutinhos no máximo, que vocês possam voltar lá. Exato. E aí a gente vai lá e a ideia é já chegar lá para vocês já poderem